Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no meu canal principal, tem um link na descrição, Telegram e Twitter, Facebook, que eu passo lá sinais todos os dias e várias análises. E vamos aqui a nossa aula de Candlestick, vamos aqui começar com Candlestick de continuação, strike de baixa ou bearish tree lines strike. Esse padrão, primeiramente, né, ele é um padrão de continuação, ele vai indicar a continuidade do movimento em que o mercado se encontra. Todavia, vai depender muito do contexto para esse padrão de candle funcionar, porque ele é muito, pela formação dele, você verá que ele é ambíguo ou contraditório. Como que um padrão desse pode indicar uma continuação? Vai depender mais do contexto do que do próprio padrão. Então veja que, nesse caso, você tem que ter mais as ferramentas que determinam o contexto do mercado do que os candlesticks. No caso do padrão strike de baixa, você vai precisar muito mais das ferramentas que determinam o contexto do mercado do que saber sobre candlesticks, certo? Tem um link na descrição também do meu site com todas as aulas de todos os candlesticks. E, primeiramente, você tem que saber que o padrão o strike de baixa ele ocorrerá em uma região de topo, né? Ele formará uma espécie de topo. Então, eu tenho que saber aonde que é topo e fundo. Então, a aula básica sobre topo e fundo e onda de baixa e onda de alta. Você tem que saber o que é uma onda de baixa, o que é uma onda de alta. O strike de baixa vai ocorrer durante uma onda de baixa, mas durante a formação de topo após ela. E uma onda de baixa se caracteriza pelo seguinte: eu tenho dois candles consecutivos, onde o segundo rompe a mínima do candle anterior sem romper a máxima do candle anterior. Isso aqui já é uma onda de baixa. Essa onda de baixa pode se estender por mais candles que fazem novas mínimas. Quando eu tenho dois candles consecutivos, onde o segundo rompe a máxima do anterior sem romper a mínima, o valor mínimo do candle anterior. Isso é o início de uma onda de alta, da qual a mesma pode se estender fazendo novos candles que fazem novas máximas. E o ciclo se repete, né? Onda de baixa, onda de alta, etc. Então o strike de baixa ele ocorrerá durante a onda de alta, mas ele fará um topo, que o início de uma onda de alta sucederá, formará um topo e caracterizará o padrão para que uma nova onda de baixa suceda. Certo? E o que acontece? O padrão strike de baixa ocorrerá numa onda de baixa. Eu tenho que determinar o contexto para saber se está numa onda de baixa, se está numa tendência de baixa, se a tendência de baixa ela tende a continuar. Então, por exemplo, né, estamos aqui numa tendência de alta. A tendência de alta. Daí ocorreu esse padrão aqui, o strike de baixa. Indica que vai cair. Só que a tendência é de alta e a probabilidade é continuar a subir. Então esse strike de baixa não vale nada. Né? Seria um bear trap. Essa queda e esse padrão funcionaria como bear trap. E o mercado então tende a subir, a explodir, a bombar. Mesmo com esse strike de baixo, porque a tendência é de alta, e numa tendência de alta há correções para ganhar fôlego para subir mais. Então você tem que ter uma estratégia, uma ferramenta, uma metodologia. Quem faz o meu curso aprende a metodologia Ultimate Eagle Signals, das quais determina o contexto plenamente do mercado para que você opere, entre, saia, acerte topo, acerte fundo, etc. Para saber mais sobre o meu curso, entre em contato comigo para fazer o meu curso. Você pode criar uma metodologia que vai determinar o contexto, né? Então você tem que ter uma estratégia que determine o contexto. Os candlesticks são complementos para validar uma força, uma direção, um movimento no mercado. Os
Candlesticks sempre serão complementos, mas são complementos valiosíssimos para quem sabe usá-los. Então, numa tendência de baixa, começou a tendência de baixa. Teve uma queda, e daí ocorreu o strike de baixa. Quer dizer, continuação de baixa. O contexto de tendência de baixa, a probabilidade é fazer uma grande tendência de baixa. E ocorreu o strike de baixa no começo da tendência de baixa, então ela vai continuar para baixo mesmo. Ou a tendência de baixa ela já está há muito tempo ocorrendo, mas ainda existe força, não é uma sobrevenda, apesar do esticamento amplo, mesmo assim, tem força para continuar. O contexto determina, a estratégia determina. Ocorreu o strike de baixa. Caracteriza, então, uma validação para que essa tendência de baixa continue, para que essa baixa continue sucedendo. Ok? Agora, por que esse padrão? Então, vai depender do contexto. Né? Você tem que ter uma ferramenta que determine o contexto para você. O strike de baixa ele vai ocorrer em tendências de baixa que já se estenderam. Ele vai indicar continuação. No começo de tendência de baixa também. Né? Conforme eu expliquei no começo. No caso de uma tendência de alta, daí a gente tem aqui um esticamento gigante. Temos uma sobrecompra extrema nessa região. O contexto da sua a estratégia determina esse contexto. Daí eu começo uma correção, mas daí ocorre o strike de baixa aqui. Seria isso aqui, mais ou menos. Esse strike de baixa indica uma correção mais forte ainda, talvez de mais um pivô de baixa ou mais. Não uma reversão de tendência. Se o contexto é para corrigir e depois voltar à tendência de alta, o strike de baixa ocorrendo no começo dessa correção, se o contexto determinava antes do strike de baixa e durante o strike de baixa, que a correção seria grande, sucederia então a validação com o aparecimento do strike de baixa de que essa correção realmente será grande. Certo? A minha estratégia faz tudo isso. Eu não dependo do strike de baixa para saber tudo isso. Ele servirá apenas para validar essas correções fortes. Certo? Então, Thaís, a primeira coisa que você tem que entender, contexto tem que ser determinado por uma estratégia à parte e os candlesticks serão um complemento. Dei o exemplo aqui do strike de baixa para você. Agora, por que esse padrão ele é um padrão ambíguo e difícil? Né? Porque pela descrição em psicologia por trás da descrição na formação desse padrão, nós vemos o seguinte. Nós vemos aqui que nós temos uma onda de baixa ocorrendo. Ocorre 3 candles, quase, não é Marubozu, né? O Marubozu eu costumo dizer o seguinte, ele é um pouco mais do tamanho, o suficiente para ser um retângulo em pé. Aqui a gente tem um quadrado, um retângulo em pé seria um pouquinho a mais aqui, tamanho, a dimensão da altura, né? E 2 vezes esse valor seria o Marubozu clássico. No caso, o Marubozu de baixo, que é esse candle grande aqui, 2 vezes o mínimo para ser um retângulo, se tratando de candlestick, é uma medida que eu uso para você determinar a olho nu se é um Marubozu ou não, indica um candle de força, indica que é para baixo, né? Marubozu negativo, candle de força para movimentar, para forçar um movimento ainda maior, estender um movimento de baixa no mercado, quando ocorre o Marubozu. Claro que também depende do contexto. Porém, a gente vê que são Marubozus pequenos, né? São candles X, mas Marubozus pequenos, os 2 primeiros candles. O terceiro é um candle geralmente menor, formando um spinning top, que são spinning tops, ou um quase martelo negativo. Ou seja, você vê que, primeiro que são candles que não são Marubozus. São candles com corpo cheio, mas não chega a ser Marubozu. E em terceiro ocorre um candle de indefinição. Então, se eu tenho um candle de indefinição durante uma onda de queda, ele indica a formação de suporte.
Após a formação de suporte, existe um engolfamento, praticamente um engolfamento do candle, de 3 candles. Então a gente tem 3 candles de queda, onde a queda caracterizou por finalizar com indefinição, ou seja, eu estou com uma queda normal, daí ocorre uma indefinição aqui, indicando antagonismo para o preço bombar, indicando formação de suporte aqui. E daí ocorre o engolfamento dos 3 candles. Isso indica uma pressão compradora extrema. Eis que existe ambiguidade por trás desse padrão. A descrição e psicologia por trás da formação desse padrão indica pressão de compra extrema. Mas também caracterizará como uma falsa pressão de compra. Ou um bear trap, um bull trap, né, na realidade. Não é bear trap, é bull trap. Né? A armadilha dos touros, bull trap. Por quê? Porque o mercado desaba depois dessa alta. Então, para isso aqui se caracterizar como bull trap, se a descrição e psicologia por trás dele indica a formação de suporte aqui, o contexto é que vai determinar que ele funcionará como bull trap, esse padrão, e o preço continuará caindo. Então é muito difícil usar esse padrão. Muito difícil mesmo. Eu mesmo não confio nesse padrão. Essa é a minha visão, tempo de experiência que eu tenho. Raramente ocorreu esse padrão. Ele parece com o arame o engolfo de alta. Ele parece com o engolfo de alta. O engolfo de alta, ele geralmente ele engloba, ele engolfa um candle. Só que o strike de baixa, ele engolfa 3. Então, pela psicologia por trás e a explicação por trás do engolfo de alta, se engolfou 1, é um padrão forte para bombar. Aqui a gente está engolfando 3, que é o que caracteriza o strike de baixo. Só que o strike de baixo tem uma diferença também. O engolfo de baixo, geralmente, engolfo de alta, perdão, geralmente ele vai lá embaixo. Então ele abre com um gap de queda gigante e ele volta tudo isso. O strike de baixa, ele quase não dá gap. Daqui ele pula para cá e daí ele engolfa. Então é um engolfo, não tem esse gapzão aqui. Nós temos aqui nessa região. Porém, o strike de baixa, ele lembra um pouco o engolfo de alta, exceto pelo gap. Esse gap aqui é fundamental para o engolfo. Quanto maior o gap do engolfo de alta, né? Quanto mais lá embaixo for o gap depois a recuperação, mais forte é o padrão engolfo de alta. O strike de baixa não tem praticamente gap nenhum. Ele abre praticamente no mesmo ponto que fechou o candle anterior negativo aqui, tá? Por isso que eu falo, ele é um padrão ambíguo pela sua descrição e psicologia. Quem não entende sobre candlesticks vai dizer que isso aqui é um engolfo de alta, ou vai dizer que, nossa, subiu muito, engolfou 3 candles, então vai bombar. Mas dependendo do contexto, será um bull trap. Só que o contexto é que manda aqui, então você tem que ter uma estratégia muito boa para determinar um contexto para que você vá contra essa condição. Tá? Para que você vá contra essa condição aqui. Então o strike de baixa é esse padrão. Intensificadores não existem intensificadores para esse padrão. Eu acho que de todos os padrões não existem intensificadores. Na minha visão, não existem intensificadores nesse padrão. É um padrão extremamente complicado por conta dessa ambiguidade na descrição e psicologia que eu acabei de revelar para vocês. E eu recomendo que vocês não considerem muito usar esse padrão. Evitem usar esse padrão, julgar que esse padrão está aparecendo, então realmente ele vai ser efetivo. A efetividade desse padrão na minha vida com candlesticks, operar esse padrão, tomar decisão com base nesse padrão, eu não sei, mas se eu já tomei decisão usando esse padrão, foi muito raro.
É raro ele aparecer também, pelo menos no meu dia a dia, eu sempre estou olhando o gráfico, sempre estou analisando o gráfico. É muito raro aparecer, né, isso aqui. Então já expliquei o restante aqui. Variáveis desse padrão, não tem muitas variáveis, né, segue praticamente o mesmo padrão. Variáveis desse padrão pode ocorrer, sejam candles menores, por exemplo, pode ser que ocorra, né, se tiver tipo 3 dojis aqui, um candle de indefinição, e daí ao engolfamento, sem um gap muito grande igual o engolfo de alta, né, isso aqui também seria um strike de baixo, só que de um modo um pouco diferente. Fora do padrão clássico, o ideal é que seja assim, mas pode ter variações diferentes. Então não são muitas variações que tem. Eu posso ter esse candle aqui nesse lugar, pode mudar o valor desses candles que eu acabei de mostrar para vocês. A questão é que basicamente o strike de baixo ele vai engolfar 3 candles anteriores, onde o terceiro ele vai ser geralmente um candle de indefinição pequeno. Se não for também não tem problema, pode ser um candle um pouco maior aqui, tá? Pode ser igual a esses 3, pode ser 3 candles assim, né? São quase marobosos, daí tem lá o strike de baixo. Mas a característica do strike de baixo é que ele não vai fazer o gapzão lá embaixo, lá do engolfo de baixo, que abre com gapzão, recupera engolfo de alta padrão, principalmente se for aqui no meio, né? O quanto maior for o gap, se for lá embaixo, daí ele engolfa assim, então é muito mais forte esse engolfo de alta, né? Principalmente esse do meio aqui é o ideal. O strike de baixa, ele não tem esse gapzão aqui do engolfo de alta. Uma característica fundamental para que você consiga determinar o candle, né? O padrão de candle para que você possa utilizar, certo? Então, é um padrão, de todos os padrões de candlesticks, este é o mais perigoso, porque ele é o que mais confunde as pessoas. Vai depender do contexto, então é a sua estratégia que determina o contexto que vai determinar como você pode usar esse padrão melhor. Padrão bem confuso, bem complicado, pouca gente sabe explicá-la, interpretá-la. A sua estratégia é que vai predominar na direção e força do mercado, e ele será apenas um complemento. E olhe lá. Então, pessoal, você quer fazer o meu treinamento, meu curso, porque estou ensinando sobre candlesticks, aula avançadíssima, só que você precisa de uma estratégia para ganhar dinheiro no mercado. Você pode criar a sua estratégia, mas poucos conseguem comprovar uma estratégia e ser bem sucedido. Geralmente leva-se de 5 a 10 anos, eu levei 8 anos para comprovar a minha estratégia. Então eu vendo meu treinamento, você pode fazer o treinamento comigo, link na descrição. Para que 100% pelo gráfico você saiba o timing certo para entrar em qualquer tipo de investimento, usando análise fundamentalista, para entrar em qualquer tipo de investimento, seja de bolsa ou de criptomoedas, ou para fazer trade em qualquer tempo gráfico. A metodologia 100% gráfica funciona, ela decifra a psicologia e direção e força do mercado pela estratégia Ultimate Eagle Signals. Então, entre em contato comigo para fazer o meu treinamento. O grupo secreto de sinais você ganha de graça ao fazer o curso, qualquer um dos cursos, tanto análise fundamentalista como o curso de análise técnica e estratégica, gráfica. E você pode comprar o grupo secreto de sinais também separado. Entre em contato comigo, links na descrição. Vou ficar por aqui. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.